Olá, amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. No programa de hoje, a presença do Egídio Becauser, que é presidente da Fundação Municipal de Desportos e também coordenador do Clube Atlético Metropolitano. E por falar em Metropolitano, está no programa o técnico Isaac Pereira. Metropolitano que venceu 2 vezes no final de semana. Ganhou pela Série D do São José no sábado e venceu neste domingo pela Copa Crona com o time Sub-20 e o Carlos Renault de Brusque. Campeonato esse promovido pela LBF. Também está no programa a Bruna Rodrigues. Ela é técnica e é atleta do basquete feminino da cidade de Blumenau. Prazer tê-los aqui no programa. Eu começo com você, né, para ser cavalheiro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa novamente e falar um pouco aí do basquete feminino para a comunidade blumenauense. Isaac, vitória dupla, né? 2 jogos, 2 resultados positivos em menos de 24 horas. Com certeza, um grande final de semana para nós trabalhamos ali no Metropolitano e para as equipes, principalmente profissional e de Sub-20. E o resultado de um grande trabalho. Egídio, começar a semana assim, nessa alegria e com possibilidade de classificação, um baita negócio, né? Verdade. Primeiro, uma satisfação estar no seu programa, né, Minosso? Lógico, iniciar a semana com bastante feliz, né, com os resultados positivos. Obviamente que eu, como coordenador técnico do Metropolitano, a gente não prioriza os resultados, né, principalmente nas categorias de base. A gente sempre numa melhora de rendimento, né, melhora de desempenho. E claro que profissional é o topo. E o bom resultado, né, a vitória nos mantém ainda com real possibilidade de classificação para a próxima fase, nos deixa muito contentes. Isaac, alguns jogadores que atuaram no sábado foram relacionados certamente ou chegaram a entrar em campo na Itopava Central neste domingo? Alguns atletas relacionados e o Henrique chegou a jogar no sábado, jogou no domingo também. Agora, esse jogo contra o São José, o time lá do técnico China Balbino montou um esquema de jogo para se defender e buscar o resultado, mas você também foi estrategista, o time fez 1-0, soube neutralizar o Zequinha e consolidar essa vitória que é fundamental para essa caminhada rumo à classificação, né? Sim, a gente conhecia um pouco já a equipe deles, né? Tinha jogado contra, tinha pagado o preço lá em Porto Alegre. E os outros jogos deles, eles tinham uma estratégia muito ofensiva, é o melhor ataque da competição. E a gente vendeu a ideia para os atletas, a maneira de parar primeiro eles, para depois a gente achar um gol e sair com a vitória dentro de casa. Você também, Bruna, é técnica, né? Sou técnica das categorias de base. Teve uma festa, eu falo festa porque é uma feijoada que reuniu centenas de pessoas no final de semana. Foi lá no Vasto Verde mesmo? Sim, é a nossa 4ª feijoada, aconteceu agora no sábado. Esse ano, pela primeira vez, a gente conseguiu reunir mais de 800 pessoas lá no Clube Vasto Verde. E realmente foi uma festa, foi um evento, sorteio de brindes e confraternização dos pais e realmente foi muito bom para o basquete. Você treina o Sub-15? Eu sou técnica do Sub-12, Sub-13 e Sub-15. É uma garotada, né? Muito Como legal. é que você descobre as meninas lá na escola mesmo? Como é que é? A gente tem os polos de iniciação esportiva promovidos pela Fundação, lá no Vasto Verde mesmo, em algumas escolas. E com o desenvolvimento delas, elas vão participando dos campeonatos. Tem todo o apoio, né, Egídio? Você que é o presidente também da FMD, né? Verdade, tem o apoio, tem essa parceria, né, e a participação dos pais, ela é muito efetiva, né, nesse trabalho que a Bruna, o Camargo, eles fazem, né, na modalidade do basquetebol feminino, né. Em outras modalidades, imagino que seja no mesmo sentido, né? Semelhante também, né? Isso mesmo. O apoio da fundação e participação da família, né? Dos pais, o envolvimento para estar contribuindo, né, com o desenvolvimento das modalidades. Bom, a equipe, claro, agora tem compromisso na sequência, mas eu vou voltar ao Metropolitano. Essa vitória contra o São José dá o direito do Metropolitano ir até a última rodada na condição de brigar pela classificação. Quer dizer, depende de uma vitória. Na condição de coordenador, olhando de fora, é possível? Porque classificam-se os 17, óbvio, de cada grupo o primeiro colocado, e mais 15 os segundos melhores. Então o Metropolitano está brigando por essa segunda vaga. Será que da primeira é difícil, né? Porque o São José tem 9, o Ituano tem 8, o Metropolitano 7 nesse grupo e o PSTC está fora de qualquer briga. Perfeito.
Olha, Minosso, nós entendemos que é possível sim, desde o início, quando montamos essa equipe e promovemos a comissão técnica toda da base, né, o propósito era classificar, né, é classificar. E com essa vitória do final de semana, a gente começou a validar isso, né? Não só a vitória de sábado, mas o empate lá com o Ituano. Perfeitamente. Eu acho que ali Perfeito, contribuiu, né? Que levantou a moral dos atletas, né, de toda a equipe, e entendemos que realmente é possível. Claro que nós sabemos da dificuldade que é jogar em Cornélio Procópio, né, o campo é um gramado bastante irregular, mesmo estando fora, a gente sabe que eles não vão aliviar, né? Então a gente conhece os atletas que estão lá no PSTC, né? O treinador, toda a história que tem o PSTC e sabemos da dificuldade que é jogar lá, né? Então a equipe tem que estar muito bem preparada para conseguir essa classificação para a próxima fase. Isaac, você esperava o São José da forma como jogou, depois do jogo de Porto Alegre, onde o Zequinha fez 4-0 e parece ao natural? Você tinha essa convicção, passou isso para os atletas de que era possível reverter a situação e ganhar o jogo? Sim, a gente conversou a semana inteira com os atletas, né? Trabalhamos em cima disso e a gente tinha convicção que era possível. Só que a gente tinha que achar o momento certo de atacar o São José. E principalmente jogar no erro deles. A gente sabia que ia acontecer o erro e a gente ia aproveitar esse momento e fazer o gol. E com certeza a principal que a gente colocou para os atletas é parar o time deles. A gente sabia que é um time muito forte, principalmente se deixasse eles criar jogadas, a gente ia ter dificuldade para marcar lá atrás. Eles têm uma boa defesa, um bom goleiro que é o Fábio, aquele Rafinha 10 joga muito bem, bom jogador. Né? Agora, tu falasse de buscar o resultado em cima dos erros, mas ali não teve erro nem do goleiro, Fábio, porque a bola foi lá onde Eduardo na coruja, o chute do Neto da intermediária, olha, difícil para qualquer goleiro fazer a defesa, né? Assim, aí é mérito do Metropolitano mérito, e do Neto, né? Mérito do Neto, mérito do Metropolitano e sempre há um erro, né? Entendeu? Uma vez a gente colocou ali o baiano, o Marcos Vinícius, para jogar como referência. Foi onde que ele trouxe a linha defensiva deles e abriu espaço para o Neto finalizar. Se você vê no momento antes do jogo, do gol, o Neto finaliza na mesma situação. Então, o baiano abrindo espaço e o Neto entrando e finalizando, né, cara? Então, a gente conhecendo eles, como no jogo passado o João Paulo fez essa função de centroavante, o zagueiro encostava muito nele, vinha muito junto com ele. Então, o baiano já tinha facilidade de sair mais e abrir essa defesa. E lá onde o Neto guardou, o Igor, goleiro, buscou uma bola do Rafinha, lá no ângulo mesmo, né? Que ali podia ter sido o gol de empate do Zequinha. Aliás, 1-0, para quem viu o jogo, não é a realidade das situações criadas, né, Egídio, Isaac? Sim, eu coloquei para você que podia ser 1-1, 2-0 para nós, ou até 2-1 para o time adversário. Mas fomos felizes, né? Principalmente a atuação do Igor, validou essa vitória nossa. O setor defensivo também tem que ressaltar que foi muito bem, tanto o Elton, o Fel. Pois é, tu os dois perdeu o laterais. Elton para o jogo lá no Paraná, né? Foi expulso no final. Foi expulso no final, mas temos o Maurício também, que vinha jogando e vem jogando bem também, então já vem entrosado com o Fel. E o setor defensivo foi o que mais cresceu dentro da competição. Eu gostei do 5, Renan Wagner, né? Renan Wagner, dá consistência na frente da defesa. Ele marca, ele se posiciona, ele dá segurança para a defesa, não precisar se abrir para ir buscar o adversário. Egídio, você que falou da valorização da prata da casa, da base, ali tem muitos jovens valores, né? A gente percebeu um grupo unido, principalmente nesse jogo contra o São José, porque enfrentou uma equipe que teve uma boa desenvoltura agora no Campeonato Gaúcho, que investiu para ir longe nessa Série D do campeonato, e aí esses meninos abraçaram a causa, né? Na superação, podemos definir assim essa vitória? É verdade, é verdade. O que me deixa bastante satisfeito, Nosso, é que são atletas que vêm da base, boa parte deles, e são blumenauenses, né? Por exemplo aí do Renan Wagner, Igor lateral direito, né? São atletas, Candiota, né? Candiota, são nascidos aqui, né? E os meninos que vêm subindo, né? Então, do sub-20, do sub-17,
e a própria comissão técnica, né? Então, o Isaac, que a gente promoveu, o Lamil, né? E o Amorim, Coral, toda... Mas daí tu tá falando de senhores do futebol. O Coral é uma lenda, né? É, mas o ânimo deles para trabalhar são como O meninos, pique que né? o Coral deu, na hora que tu solicitou uma mudança, acho que era a terceira, a última, ele saiu num pique para ir lá atrás do gol chamar, e ele tem mais de 70 anos. 70, né? É, olha, acho que nenhum de nós aqui... Então essa mescla, né, tá dando bastante resultado, né, da experiência do Coral, Amorim, com a juventude do Isaac, do Lamil, né? Isso deixa a gente muito feliz, né? Bruna, futebol geralmente não é assunto, não é papo de mulher. Não, eu não acompanho um pouco, assim, né? Quando a gente é do esporte, a gente acaba sabendo um pouquinho de cada, mas a minha área mais é do basquete mesmo. Mas você tem alguma coisa assim, torce para algum time? Não, Ou é aquela não. coisa por ser de esporte? Não, Ela é filha de boleiro, né? O meu pai já foi jogador profissional há muito Filho do tempo. Ivo. Filho do Ivo Rodrigues, Ivo Rodrigues. O irmão foi atleta de futsal, o pai foi atleta profissional. Eu sei que ela tem um irmão, que é o Felipe, que é jornalista, Sim, colega nosso. jogou Isso. também. Então a família é do esporte, querendo ou não, o futebol sempre teve. Sempre jogava com meu pai, com meu irmão. Mas de torcer assim, eu não tenho nenhum time assim que eu acabo Bacana. torcendo. Então tá aí a oportunidade de torcer para o Metropolitano. por exemplo. Eu acompanho. Às vezes eu já fui em jogos com meu pai também, algumas vezes. Que bacana. Bem, Isaac, de onde é que surgiu Isaac Pereira? Afinal, para quem não conhece aí, né, alguns como a gente do dia a dia sabe quem é o Isaac. Agora você particularmente tem a oportunidade aí de se apresentar para o torcedor. Eu comecei trabalhando nas escolinhas aqui de Blumenau. A primeira oportunidade foi o Leandro, lá da Castívala Central, que me proporcionou. Depois o professor França, me proporcionou um ano de trabalho. E ali abriu espaço para ir para o interior de São Paulo, trabalhar com a categoria de base do interior de São Paulo. E em 2015 para 2016, o professor Egídio me ligou, dando a oportunidade de um novo projeto no Metropolitano, de formação de atleta, e os pensamentos se bateram. E a gente está junto aí nesse pensamento e as coisas vão acontecendo. Eu confesso, me surpreendi quando saiu o Mauro Ovelha, não continua, tinha o César que está aí na base, uma série D, seria um treinador já pronto, definido. Quais foram os critérios que vocês adotaram para escolher o Isaac? Foi uma questão de dar uma oportunidade, assim como os atletas também, Egídio? Ou porque ele de fato tem qualidade, qualificação para treinar um time como o Metropolitano? Olha, primeiro por ser um profissional extremamente competente, né? Então, estudioso, muito dedicado, e que eu sou muito criterioso, e ele tem o meu respeito, né? Por toda a dedicação com que ele faz e o carinho que ele tem por essa modalidade que é o futebol. Então tá extremamente capacitado para exercer esse cargo, né? E lógico, pelo plantel que a gente tinha, que a gente tem, boa parte dos atletas já vinham trabalhando com ele nas categorias de base. Então isso também foi um facilitador para a gente tomar essa decisão de promover toda a comissão técnica da base para estar comandando o profissional. Então eles subiram os atletas e por consequência a gente acabou subindo eles também. A realidade financeira do clube também permitiu que o Isaac fosse o treinador, que os meninos tivessem mais oportunidade, a base do clube tivesse mais oportunidade? Claro, também, né? Também. Mas dentro da filosofia que a gente vem trabalhando é promover os atletas da base, né? E aí promovendo os atletas, promovendo a comissão, obrigatoriamente esses nossos meninos iam estar jogando, né? Porque tem a confiança da comissão, né? Deixa eu apresentar os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente está falando aqui da Série D. O Metropolitano venceu o São José no sábado por 1-0 e agora vai jogar em Cornélio Procópio no final de semana, né? Diante da equipe do PSTC, que já está fora da competição. O outro jogo do grupo será em Porto Alegre, São José e Ituano. O São José que tem 9 pontos, Ituano 8, Metropolitano 7. Se o Metropolitano ganhar, fica com uma das vagas de segundo melhor classificado. O Inter de Lages joga em casa nesta segunda-feira, 8 da noite, diante do São Bernardo. O Brusque, que jogou na sexta, perdeu lá em Piracicaba para o 15 por 1-0. Como o Operário ganhou o jogo do São Paulo do Rio Grande neste domingo em Ponta Grossa, está classificado. E aí o Brusque, na última rodada, vai ter que ganhar do Operário para tentar ficar com uma das vagas de segundo. Se possível, Gustavo, vamos atualizar aí o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A. Jogos do final de semana: Atlético de Goiás 0, Atlético do Paraná 1, Vasco da Gama 1,
Avaí 0. Esse Avaí está lá embaixo. Daqui a pouco nós vamos ver a posição do Avaí no campeonato. Confronto paulista, Santos e Ponte Preta 0-0. Coritiba e Corinthians também 0-0. O Jô fez um gol no finalzinho do jogo. Normal, a arbitragem viu irregularidade e anulou. O Corinthians, que dizem ser ajudado sempre pelo apito amigo, desta vez foi prejudicado com a anulação do gol. No clássico Fla-Flu deu empate, Fluminense e Flamengo 2-2. São Paulo 1, Atlético do Roger 2, Bahia 2, Palmeiras 4, Chapecoense 0, Botafogo 2. Os catarinenses perderam os dois, o Avaí fora de casa para o Vasco e a Chapecoense em casa para o Botafogo. Sport 1, Vitória 3, Grêmio e Cruzeiro complementam a rodada nesta segunda-feira à noite em Minas Gerais. O Corinthians lidera, tem 20, pode ser superado se o Grêmio vencer a Raposa. O Grêmio tem 18, do contrário, qualquer outro resultado do tricolor com o Cruzeiro, o Corinthians se mantém na ponta. Curitiba 15, Santos e Chapecoense 13, Vasco e Botafogo 12, Ponte Preta, Fluminense, Flamengo 11, o Bahia, o Palmeiras, o São Paulo e o Cruzeiro 10, Atlético Mineiro 9, Vitória, Sport, Atlético do Paraná 8, Atlético de Goiás 6, Avaí 5. Eu falei, o Avaí é o último colocado. A Chapecoense está lá em cima, está bem. Mesmo com a derrota de ontem, está entre os primeiros melhores colocados. Jogos do meio de semana. Quarta-feira, dia 21. Vitória e Santos, Palmeiras e Atlético de Goiás, Botafogo e Vasco, Atlético Mineiro e Sport, Atlético do Paraná e São Paulo, Avaí e Fluminense. A ressacada, 21h45. Na quinta, Ponte Preta e Cruzeiro, Corinthians e Bahia, Flamengo e Chapecoense, e aí o Grêmio recebe o Curitiba. Alguma surpresa nesse campeonato brasileiro, tanto na parte de cima como de baixo, o Isaac? Na parte de baixo, o Avaí. Surpresa. Uma equipe veio atuando bem no Catarinense, esperava uma melhor campanha no Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians, eu sou corintiano, né? Então está explicado. Está explicado, está lá em cima e vai chegar mais um título, né? Mas, fora brincadeira, uma equipe bem arrumada, vem com já na mesma metodologia do Tite ali, né? O cara aí está mantendo. Então, eu acho a equipe mais arrumada hoje no Campeonato Brasileiro. Você está vendo alguma novidade positiva lá na ponta de cima? É isso aí, Grêmio e Corinthians, até a Chapecoense entre os melhores. Lá embaixo o Avaí, de fato, o Atlético Mineiro reagiu um pouquinho agora, porque também estava mal. Não, o que me surpreende é o Vasco, né? Que tem um grande time e está ali nessa. Vocês estão puxando irregular, a né? Meu Vasco deveria estar mas está. Não, olha quem ganhou do Avaí. Que tá não, espancamos, né? 1-0, atropelamos o Avaí, né? Nem vou te perguntar, tens alguma opinião sobre isso? Não. Nada. Olha, Campeonato Brasileiro, ó, Deixa assim. prefiro falar do Campeonato Brasileiro de Basquete, que Não, deixa eu falar do brasileiro de handebol. Brasileiro de handebol não, a seleção brasileira, ganhou. treinada pelo Sérgio Graciano, que jogou, fez a sua estreia neste domingo em Buenos Aires no Pan-Americano, venceu os Estados Unidos 42-10, joga na noite desta segunda-feira contra a Colômbia e amanhã as paraguaias. Espetáculo, né? Tá lá o Sérgio, né? Que é maravilhoso. Um cara Duda, dedicado. Perfeito, né? Nosso treinador, técnico está radicado aqui, né, em Blumenau, fazendo um excelente trabalho. A Duda também, né? Então é o esporte blumenauense aí a nível nacional, né? Então, nesse caso mundial, né? Sul-americano. Isso mesmo. Olha só. Então, o basquete resolveram aquele problema de categoria de base, então o time vai disputar a Copa Santa Catarina agora, no adulto e também no catarinense. Campeonato estadual. No começo do ano a gente teve um problema porque a federação ela mudou o regulamento e para participar do campeonato adulto tinha que ter uma categoria sub-17 ou sub-19. E como nós estamos em processo de renovação, a gente não tinha uma equipe 17 nem de 19. Mas aí a gente entrou em... Né, como a gente muitos anos já participa, já é campeão no campeonato estadual, a gente não tinha como ficar de fora, até pela história que nós temos no basquete. Sim, porque daí quem ia perder era o basquete. Com certeza, né? Não adianta a gente ter base e não ter uma referência lá em cima. Então a gente tinha umas meninas aqui que já jogavam e que iam permanecer no adulto, a gente conseguiu formar uma equipe sub-19 e nós vamos participar do adulto. A partir de quando essa Copa Santa Catarina? A Copa Santa Catarina é 6, 7, 8 de julho, agora, e o estadual adulto começa no final de julho. Como é que é? Joga fora, em casa? Como é que é?
A Copa a gente está tentando trazer aqui para Blumenau, os 3 dias. E depois tem o Catarinense, né? Depois tem o Catarinense, são 6 equipes, vamos jogar turno e retorno. E depois tem a fase final. E aí os Jogos Abertos. E os Jogos Abertos na Vem cá, e sequência. esse Júlio, esse aqui ou outro? Esse aqui. É? Já está recuperado? Tá Como é que 100%. É? Fiz cirurgia ficou- no passado. Foi o que, menisco ou não? Não, eu fiz 4 cirurgias já no joelho. Tive problema de infecção muito sério há 3 anos atrás. Voltei a jogar, mas como eu tive muita infecção, a infecção acabou correndo em todos os meus ligamentos. O basquete tem um contato direto, mesmo assim machuca. Machuca. E na verdade a minha lesão não teve nenhum contato com outra jogadora, foi desgaste mesmo. E eu acabei operando, acabei pegando infecção, foi cirurgia atrás de cirurgia, 1 ano com o joelho aberto. Voltei, quando voltei, rompi de novo, aí eu rompi os ligamentos. Aí ano passado fiz a cirurgia, mas já tô de volta. Tá treinando normal. Tô. Não Na sente- superação, mas eu tô. Já dá para jogar agora? Dá. Olha, que bacana, Tô boa me notícia, preparando né? já. aham. E aí claro, eu falava aqui dos Jogos Abertos, que é a principal competição ainda para esse calendário, né? Sim. Estadual e Jogos Abertos ali na sequência e a gente já tá se O ano preparando passado bem. não rolou os Jogos Abertos em Tubarão, porque deu uma enchente lá, não foi? Tem um problema em Deu Tubarão que os Jogos vendaval, foram né? cancelados, vendaval, né? Isso. E o que aconteceu é que você nem ia poder jogar, estava machucada, né? Não ia. Ainda não estava pronta. Esse ano, como é que está o geral de Blumenau? Agora, não mais como coordenador do Metropolitano, mas como presidente da FMD. Porque daqui a pouco novembro chega e a competição se realiza lá em Lages, né, Egídio? Perfeito. As modalidades estão participando de bastante eventos, né? Isso serve como preparatório para os Jogos Abertos, que é o foco principal, né? Então tivemos aí final de semana o bolão, a bocha, o pessoal participando de eventos, conquistando, né? E só vem trabalhando com afinco, né? Estou certo que Blumenau vai ser muito bem representado por todas as modalidades. Que bacana. Olha, no Brasileiro da Série C, o Joinville empatou em casa neste domingo com o São Bento de Sorocaba 0-0. Na Série B, vamos acompanhar ali os jogos, enquanto a gente vai conversando aqui, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma ganhou a partida, foi disputada na sexta-feira à noite. O Criciúma venceu seu jogo diante do Guarani 3-2, né? E o Figueirense jogou também, acabou perdendo o jogo para o Paraná Clube. Destaque aí para a vitória, para o empate do Internacional com Santa Cruz em 0-0. O líder do campeonato, Juventude, ficou no 0-0. Aqui não há interesse, né? Só quem é colorado mesmo que acompanha de perto e claro, a gente que torce para que Criciúma e Figueirense possam efetivamente fazer uma boa campanha nessa competição. Pode virar a página já, se possível, Gustavo. Eu dizia aí que o Juventude é o líder, 18 pontos, Guarani 15, Vila Nova 14, Santa Cruz e Internacional 13, são os melhores. Só que os 4 primeiros é que vão subir. O Figueirense e o Criciúma são os 2 primeiros fora da zona de rebaixamento. Tem rodada cheia nesta terça-feira. Todos os jogos marcados para esta terça-feira. O Figueirense joga às 8h30 no Scarpelli contra o Luverdense. O Internacional recebe às 21h30 o Paraná no Beira-Rio. E nós temos o jogo ainda do Criciúma fora de casa com Londrina no Estádio do Café. São jogos desta terça-feira. Copa Crona, Metropolitano 4, Carlos Renault 0. Tem saldo de gols o jogo de volta? Como é que funciona, Isaac? Tem. Podemos perder até por 3-0 lá. Olha só, que vantagem, hein? Uma grande vantagem. E é um grande adversário. Nós tinha perdido as 2 partidas contra eles na primeira fase. Só que a nossa equipe cresceu no momento certo. E ontem uma grande atuação dos meninos ali. E criamos essa grande vantagem para o segundo jogo. Pois é, o Isaac, repito, você que ligou a TV agora, é o técnico do Sub-20 do Metropolitano e do time principal, né? Faz um trabalho no final de semana, 2 vitórias, né? Já tem data para o jogo de volta lá em Brusque, não? Daqui a 15 dias. Bom, porque no próximo final de semana tem esse jogo contra o PSTC. Na tabela original da CBF está marcado para 18h30 lá em Cornélio Procópio, Egídio. Você já tem informação? Porque eu acho que toda a rodada de todos os jogos, de todos os grupos, vai ter que ser no mesmo horário, porque tem interesse para todo mundo. Aí alguns estão classificados, mas outros dependem ainda da briga pela vaga, né? É isso mesmo. O jogo de domingo, todos os jogos vão ser no mesmo horário. Deve ser agendado para as 4 horas, imagino. Não, 18 horas. Todas às 18? É Porque originalmente as partidas estão marcadas para as 18. Imaginei que fossem antecipadas algumas das partidas. Isso aí. Fora o Elton, o time completo para o jogo de volta lá? Completo. Completo. Confiante na classificação. Confiante.
Além da motivação, o que tem a mais para essa gurizada hoje, Egídio? Não, muito trabalho, né? Esse é o que tem a mais. Né? Então, a gente está acreditando, né? É uma baita oportunidade e essa vitrine que eles vão ter na Série D, isso é fundamental, né? Que eles estão tendo. Isso é o ponto determinante para eles, né, buscarem essa classificação. O time que começou desacreditado, vem crescendo durante a competição e está consolidando e tomara que se classifique para a etapa seguinte. Bruna, obrigado por ter vindo aqui, sucesso nessa tua caminhada como técnica e como atleta do nosso basquete. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E sempre é bom estar aqui falando do basquete feminino e do nosso trabalho, até para a comunidade saber como que a gente anda trabalhando. Isaac, continue assim, vencedor. A gente agradece a oportunidade aqui, Minosso, e sempre estou pronto aí para estar conversando sobre o esporte que a gente ama e gosta, principalmente em Blumenau. Obrigado, Egídio. Obrigado, Minosso, pela oportunidade, né, dar os parabéns para a Bruna, está fazendo excelente trabalho, o Camargo e todos os treinadores lá da Fundação. E agradecer também o apoio, né, do nosso governo, do Napoleão Bernardes, do vice, do Mário, que sempre não medem esforços, né, para estar dando toda a condição de trabalho lá na Fundação Municipal do Desporto, e os vereadores também, né, que sempre, quando solicitados, nos apoiam. E que vira e mexe estão lá no estádio apoiando, né? Torcendo, né? E lá no Esporte Amador também acompanhando o nosso esporte da cidade. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esporte. A todos, um grande abraço e obrigado pela companhia. Até a próxima.